Olá, me chamo Bruno Leal, faço parte do Centro Universitário Internacional Uninter, da licenciatura em Matemática, e hoje eu vim mostrar para vocês a propriedade de potência desenvolvida que permite somar potências de base 2 com expoentes contidos no conjunto dos números naturais inteiros e racionais. Portanto, nosso objetivo geral é demonstrar que há possibilidade de desenvolver uma propriedade de potência que permita somar potências de base 2 com expoentes contidos nos conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais, sem necessidade de desenvolver as potências para então somá-las e achar uma potência de base 2 que represente este resultado. Os objetivos específicos serão, primeiro, demonstrar que essa propriedade ela pode ser aplicada a potências de base 2 contidas nos conjuntos dos números naturais. Segundo, demonstrar que essa propriedade também pode ser aplicada à soma de potências de base 2 com expoentes contidos nos conjuntos dos números inteiros e também que essa propriedade pode ser aplicada à soma de potências de base 2 com expoentes contidos nos conjuntos dos números racionais. A metodologia ela consiste em, primeiro, somar duas potências de base 2 com expoentes contidos no primeiro conjunto trabalhado. Segundo, somar duas potências de base 2 com expoentes contidos no segundo conjunto trabalhado. Terceiro, somar duas potências de base 2 com o terceiro conjunto de números trabalhados. A partir do quarto momento, a gente vai somar duas potências de base 2 de forma genérica, utilizando o princípio de indução matemática, usando, portanto, o número k. E o quinto e último passo da metodologia será somar duas potências de base 2 de forma também genérica, utilizando também o princípio da indução matemática, de forma que agora o número será k mais 1, que representa o número sucessivo de k. Tentamos provar que, primeiro, se pegarmos os conjuntos dos números naturais e pegarmos duas potências de base 2, por exemplo, 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 0, chegaremos a um resultado de que 2 elevado a 1 seria a solução para esse problema. Isso porque se pegarmos essas duas potências e desenvolvermos, chegaremos no número 2, que é a mesma coisa de que pegar a potência somada, uma das potências somadas, e multiplicar por 2, e chegaremos também ao número 2 elevado à primeira, que resulta no número 2. Se fizermos isso com outro número, por exemplo, 2 elevado à primeira mais 2 elevado à primeira, a solução dessa questão será 2 elevado ao quadrado. Isso porque se desenvolvermos também a potência, chegaremos a 2 mais 2, que é igual a 4, que será o 2 ao quadrado. Logo, se pegarmos o 2 elevado à primeira e multiplicarmos por 2, chegará ao mesmo resultado. Aplicando ao número genérico k, teremos 2 elevado a k mais 2 elevado a k, resulta como solução 2 elevado a k mais 1. Isso se aplica de forma genérica a pegar o 2 elevado a k e multiplicar por 2 e gerará o mesmo resultado, 2 elevado a k mais 1. Fazendo isso para 2 elevado a k mais 1, teremos o mesmo resultado. Neste próximo passo, teremos basicamente a soma também de duas potências com expoentes contidos nos números naturais, mas que com uma diferença entre os expoentes. Logo, iniciaremos com a soma de duas potências com 2 elevado a 0 mais 2 elevado a primeira, que resulta no número 3, onde desenvolvendo essas duas potências temos 1 mais 2, 3. Porém, pegando a potência de menor expoente e multiplicarmos pelo fator 3, chegaremos ao número 3. A mesma coisa acontece se pegarmos uma outra potência, mas também com uma diferença entre os expoentes, 2 à primeira mais 2 ao quadrado, resulta em 2 mais 4, que é 6. Se pegarmos a potência de menor expoente e multiplicarmos pelo fator 3, também chegaremos ao mesmo resultado. Aplicando isso a k, chegaremos também à necessidade de pegar a menor potência e multiplicar pelo fator 3, que resulta também no mesmo resultado de realizar essa potência, chegaremos ao número z, com a soma. E pegarmos o número 2 elevado a k mais 1 e 2 elevado a k mais 1 mais 1, que é um número à frente, chegaremos também à necessidade de que o resultado também será o mesmo se pegarmos a potência de menor expoente e multiplicarmos pelo fator 3. Neste momento, iremos aplicar a demonstração de soma de potência de mesma base, porém com expoentes contidos nos conjuntos dos números naturais e com diferença entre os expoentes. Logo, percebemos então que a soma de 2 elevado a x mais 2 elevado a y resulta em 2 elevado a y mais o que chamamos de fator multiplicativo, que nada mais é do que a manutenção da base e a subtração entre os expoentes somada com um 1. E, portanto, teremos o fator multiplicativo que deverá ser multiplicado pela potência de menor expoente. Como exemplo, teremos
x igual a 1 e y igual a 0. E como todos resultam em 3, comprovamos que essa forma algébrica representa o fator multiplicativo que deve ser multiplicado pela potência de menor expoente para gerar o resultado da soma de duas potências de base 2 e expoentes diversos. E a partir de então, chamamos a atenção de que esse fator multiplicativo ele pode ser representado como a manutenção da potência e a subtração entre os expoentes, dado que esses expoentes são sempre em módulo. Aqui não há necessidade de expressar o módulo, porque x é maior que y, mas quando y for maior que x, temos a necessidade sim de expressar o módulo aqui, porque sempre esse valor será positivo e somado com o número 1. E além disso, temos que a soma de potências de base 2 com qualquer expoente pode ser representada pela potência de base 2 de menor expoente multiplicado pelo fator multiplicativo. Aqui temos uma tabela de fatores multiplicativos que geramos a partir dos cálculos e sempre quando a diferença entre os expoentes for nula, o fator multiplicativo será 2. Quando houver uma diferença entre os expoentes das bases, haverá multiplicação pelo fator 3. Quando essa diferença for de 2 unidades, o fator será 5, 3, 9 e assim por diante. Neste momento, temos a apresentação da aplicação da soma de potência de mesma base para os conjuntos de números inteiros como expoentes. E aqui aplicamos a mesma metodologia, 2 elevado à primeira mais 2 elevado à primeira, representa em 2 vezes 2 à primeira. Repara, como não há diferença entre os expoentes, ou seja, eles são idênticos, não há uma unidade superior nem inferior, então o fator multiplicativo é 2. 2 vezes 2 elevado à primeira resulta no número 2 elevado a 0. E desenvolvendo essa potência, somando os números resultantes, e basicamente chegaremos ao mesmo resultado em potência de base 2, 2 elevado a 0. Realizando isso para um número seguinte, chegaremos ao mesmo resultado. 2 elevado a menos k, 2 elevado a menos k resulta em 2 elevado a 1 menos k. E aí isso resultaria também, poderia ser resumido em 2 elevado a menos k vezes 2. Logo, pegar uma potência dessa e multiplicar por 2, já que não há diferença entre os expoentes. Aqui, aplicado ao 2 elevado a k mais 1, pelo princípio de indução matemática, chegaremos também ao mesmo resultado. 2 elevado a menos k mais 1 vezes 2. Aplicando-se agora a soma de potência de base 2 com expoentes contidos nos números racionais, temos 2 elevado a 1 sobre 2 mais 2 elevado a 1 sobre 2, que resulta, como não há diferença entre os expoentes, em fator multiplicativo 2 multiplicado por uma dessas potências, 2 elevado a 1 sobre 2. Isso gera, na verdade, 2 elevado a 1 mais 1 sobre 2, que é a mesma coisa de escrever 2 elevado a 3 sobre 2, que gera o número 2,8284271247. Desenvolvendo essas potências, 2 elevado a 1 sobre 2 mais 2 elevado a 1 sobre 2, resultamos em 1,4142135624, que somando esses dois números idênticos resulta no mesmo resultado gerado pela potência de 2 elevado a 3 meios. Isso aplicado ao número seguinte resulta também no mesmo resultado, como vocês podem ver. E agora, aplicando o princípio de indução matemática, notamos também a aplicabilidade para a soma de potência de base 2 com expoentes contidos nos conjuntos de números racionais. E aqui aplicando a k e aqui aplicando a k mais 1. Nas considerações finais, podemos perceber a validade da propriedade e a aplicabilidade no conjunto dos números racionais, onde ele resume basicamente todos os outros conjuntos estudados, dentre eles os inteiros e os naturais, pois estão contidos nesse conjunto. Além disso, podemos prever a possibilidade de realizar operações usando potências com radical fracionário extenso ou mesmo raízes extensas. Além disso, notamos também a aplicabilidade dessa propriedade para auxiliar a simplificação de cálculos matemáticos realizados por sistemas operacionais, possibilitando assim no menor tempo de execução de um cálculo ou mesmo de algum algoritmo futuro que utilize este tipo de notação ou operação de números. Aqui temos as referências bibliográficas que utilizamos no decorrer desse estudo. E é isso.